Olá a todos! Vamos iniciar a nossa escola dominical fazendo uma oração. Amado Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra através da mensagem que vai ser anunciada, ó Pai. Esteja falando aos nossos corações, nos consolando, nos confortando e mostrando, ó Deus, o caminho e as decisões que devemos tomar, ó Pai. Mostre a Sua vontade para as nossas vidas, ó Deus. Entregamos nossos corações nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor possa estar falando de maneira particular com cada um de nós. Oramos em nome de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus nos diz em Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refrigério em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Nós estamos vivendo momentos difíceis, porém temos um refúgio onde nos abrigar, que é diante do nosso Senhor. Um consolo que certamente nos ajuda nesses tempos angustiosos. Nesse momento, nós vamos estar ouvindo um louvor e logo após a mensagem que será trazida para nós pelo nosso irmão Felipe. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro servi-lo até o fim. Bom dia, irmãos. É com muita alegria que estou aqui com vocês. Fiquei muito contente com a oportunidade de, mesmo de forma rápida, poder compartilhar aquilo que tenho vivido, aquilo que tenho aprendido durante esses momentos difíceis que vivemos atualmente. Em um contexto atual, a gente entende que a gente vive uma crise política, uma crise na saúde, na sociedade, na economia, e é muito fácil nós começarmos a nos desgarrarmos da palavra de Deus,
ficarmos suscetíveis e desesperançosos com cada notícia que nós vemos na internet e na televisão. E quando olhamos para quem nós somos hoje e comparamos para com quem nós deveríamos ser, de fato, é motivo de ajoelharmos e somente agradecer a Deus pela graça que Ele derrama em nossas vidas. Nós éramos merecedores da ira de Deus, portanto, separados de Deus. Fomos resgatados de uma morte eterna, que era uma morte longe de Cristo. Sempre tenho em mente uma frase que o tio Marcelo uma vez disse para mim, sempre que eu me lembro quando era criança, que eu perguntava se ele estava tudo bem, como é que estavam as coisas, ele sempre respondia com essa frase: melhor do que mereço. Confesso que por um certo momento da minha vida eu acabava não entendendo muito bem do que se tratava daquela frase, do porquê aquela resposta, né? Mas nos últimos anos, nos últimos meses, eu tenho avaliado bastante a resposta que ele tinha me dado. E eu parei para pensar que é uma frase cheia de verdades. Uma frase que, se hoje estamos com saúde, estamos com uma casa, roupas para vestir, com condições de estarmos aqui gravando uma mensagem, né? Realmente é fato de que nós estamos muito melhor do que mereceríamos estar. Com esta breve introdução, eu gostaria de dizer que nada do que temos, nada do que construímos, do que fazemos, é por algum esforço nosso. Nada do que nós temos, Deus usa algo que vem da gente. Em nada nós podemos ajudar a Deus. E alinhando este pensamento, tenho pensado em Romanos 11, 33 a 36. Nestes versículos, Paulo ele está louvando a Deus. E mais para frente, nós vamos dar uma destrinchada nesses versículos para entender melhor sobre isso. Só que primeiro, é bem importante nós falarmos um pouco sobre o contexto daquela época e o contexto que foi escrito aqueles versículos. Então, no primeiro capítulo, é capaz de vermos Paulo falando da nossa terrível condição de pecadores e dos nossos corações. E a partir dali, ele passa a expor o maravilhoso plano da salvação. Ali também ele vai trazer um pouco sobre o grande trabalho de Cristo na cruz para prover uma justiça e um sacrifício capazes de nos justificar somente pela fé, independente pelas obras da lei. E isso é em Romanos 3 a 20 até o capítulo 5, versículo 2 mais ou menos. Também ali em Romanos 6 e 8, nós podemos ver um pouco sobre a obra santificadora do Espírito Santo para vencer o pecado e nos tornar seguros no amor de Cristo. E por fim, ali em Romanos, no capítulo 9 até o versículo 11, sobre a grande defesa da soberana graça de Deus e a promessa da manutenção da fidelidade de Cristo. Portanto, após vermos este pequeno retrato do que Paulo vem falando nos últimos capítulos, ele nos apresenta uma maneira espontânea de louvor e adoração a Deus. Gostaria então de fazer a leitura com os irmãos. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que lhe recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Se fosse para a gente dar um pequeno título, né, para essa mensagem, seria: todas as coisas são de Deus, por meio de Deus e para Deus. A glória é toda dele. Vamos iniciar então um pouco a destrinchar esses versículos. Versículo 33, a gente vê ali: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Neste versículo, nós podemos notar o quão Deus é rico em sabedoria e em conhecimento, no sentido de que não importa o quão a gente possa se aprofundar nessa riqueza, na sabedoria ou no conhecimento de Deus, nós não seremos capazes de alcançar a Deus e alcançar o seu entendimento. As decisões de Deus, eles são insondáveis, são profundas demais para que a nossa mente, que são meramente mortais, possa entender. Ou seja, nós possuímos uma compreensão limitada. E é por isso que em todas as circunstâncias da nossa vida, nós devemos depender de Deus e da sua graça,
visto que Ele conhece e Ele sabe aquilo que é melhor para nossas vidas. Nos versos 34 e 35, nós obtemos a resposta no verso 36. No verso 34 e 35, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? No verso 35, ninguém jamais fez Deus devedor. Ou seja, nós não podemos dar nada a Deus que não seja dele. Portanto, Ele não deve nada a nós e jamais deverá a nós. Afinal, nós não podemos acrescentar nada na vida de Deus e nada naquilo que Ele faz. Afinal, Ele é controlador. Ele é quem controla este mundo e o caminho que a gente percorre. Este questionamento, que é feito no capítulo 35, nós podemos nos levar a pensar no versículo 34. A gente só não pode dar nada a Deus, como também não podemos lhe dar nenhum conselho que Ele já não saiba. Muitas vezes nós queremos aconselhar a Deus. Muitas vezes nós oramos, dizemos como deveriam ser as coisas, que aquilo não nos agrada, que nós não compreendemos, que daquela forma seria muito melhor. Isso, na verdade, mostra o quão pequenos somos, o quão egoístas e ignorantes nós somos. Mas Deus tem as suas decisões para nossas vidas e são insondáveis. E pela graça, pela fé na palavra do Senhor, nos fortificamos em caminhar naquilo que Ele tem preparado para nós. E por fim, no verso 36, o efeito de tudo que foi falado nestes versículos. As nossas vidas, elas devem ser vividas voluntariamente para a glória de Deus. Nós fomos chamados para tornar a beleza e grandeza de Deus conhecidas no mundo. Ele é a fonte de todo o bem e o que sustenta e controla o nosso universo. Então, gostaria aqui de destrinchar aqui 3 tópicos para que a gente possa, após isso, partir para a nossa conclusão. Então, primeiramente porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Primeiramente, porque as suas riquezas e conhecimentos são insondáveis. A existência de tudo depende de Deus. Em seu início, no início da terra, no início da vida, nós temos início por Ele, por todo o percurso da vida, nós temos por meio dele. A vida que nós percorremos é por meio de Deus e para a glória de Deus. Para só exemplificarmos o quão profundo é essa questão do poder de Deus, de como tudo é por meio dele, nós podemos exemplificar o próprio diabo. O diabo ele não é coeterno com Deus. A existência dele depende de Deus. Tudo que vem a partir da existência dele, que é a partir do muito do mal do que existe no mundo, é porque Deus permite que ele exista e permitindo-lhe fazer tudo o que faz. O segundo ponto seria que ninguém pode dar algo a Deus. E aqui eu entendo que com Deus não temos o poder de barganha. Muitas vezes nós queremos barganhar com Deus. Se Deus fizer isso por nós, nós faremos isso. Então, isso na verdade mostra o quão egoístas somos, Afinal, somos totalmente pertencentes a Deus. Somos seres criados por Deus. Afinal, Ele é dono de todas as coisas. E o terceiro ponto, e aí já partir para a nossa conclusão, é que a Deus seja glória para sempre. Tudo o que fazemos, tudo aquilo que nós conquistamos, temos que lembrar que nada é feito por nossos esforços. Se por algum motivo nós temos alguma compreensão de que nós participamos de algo, de que nós somos inteligentes o suficiente para conquistar algo, temos que nos colocar no nosso lugar e reconhecer de que é Deus quem nos dá e da mesma forma é Deus quem nos tira. E a partir de agora, para a nossa conclusão, gostaria de fazer alguns pensamentos, alguns questionamentos, tanto para mim, no período em que fui preparando esta mensagem, quanto também para os irmãos. Será que nós temos vivido uma vida piedosa? Uma vida que a todo instante considera a Deus? Nas decisões que tomamos, naquilo que vamos fazer daqui para frente? Será que nós temos pensado que tudo o que acontece é pela permissão de Deus? Nós amamos o pensamento de que toda a criação é para mostrar a glória de Deus? Será que nós
gostamos da ideia de quando a gente conclui alguma faculdade, conquista algo no trabalho, compra a própria casa ou compra o próprio carro? Será que nós entendemos que quem nos dá isso é Deus e isso é para a glória dele, não para nós nos esbanjarmos ou ostentarmos? Nós amamos também a verdade de que nós existimos para a glória de Deus, que as nossas atitudes devem sempre refletir a glória de Deus, refletir o nosso caráter, que deve ser mais próximo como o de Jesus? E é para isso, e foi para isso, que Deus criou o mundo, que Deus criou a história. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho, para que a gente possa, de fato, espelhar a glória de Deus, de Jesus, na verdade, aqui na nossa terra. Que Deus nos abençoe e uma ótima manhã para vocês. Muito bem. Que Deus abençoe a palavra que nos foi anunciada e que nós possamos, mesmo nesses dias tão difíceis, refletir a glória e a graça de Deus. Nós vamos fazer uma oração e logo após ouviremos mais 2 louvores. Obrigado a Deus pela Tua palavra, ó Pai, que encoraja os nossos corações e nos motiva, ó Deus, a continuarmos nas lutas e nos desafios desse mundo, ó Pai, pois temos a certeza de que o Senhor sempre estará conosco, ó Pai, nos abençoando, nos guardando, nos consolando e nos sustentando. Obrigado, ó Deus, por essa tão grande demonstração de amor que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Oramos em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profunda riquezas o saber e os conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Seja engrandecido